pergunto isso, Aham. porque se a Bíblia, teoricamente, a maior parte, no conteúdo é um... Aonde está a parte em que pode-se construir imagens, pode-se ter Uhum. imagens nos templos, que a gente vê isso muito na Igreja Católica, né? Eu convivi, eu sempre fui na igreja, eu casei na Igreja Católica. Então, antes eu via tudo aquilo, eu não tinha o entendimento. Quando eu passei a ler a Bíblia, para mim ficou claro de que eu não deveria ter aquelas imagens na minha casa. É o primeiro erro, né, velho? Ler a Bíblia sozinho, sem interpretação nenhuma. Tá ligado? Primeiro que ela leu a Bíblia sem a tradição da igreja, então não E o, vale de nada. e o pior é que ela literalmente existe exemplos de Deus mandando fazer no templo, tá ligado? Imagens É, aí. Sim. É pra tu não Muitas sabe, vezes na né? passagem da Bíblia fala isso. Uhum. Mas, São cara, três a vezes que ele pessoa, mandou. essa pessoa não sabe nem gramática básica português direito, vai conseguir ler a Bíblia de boa. Hoje eu acho impressionante. A pessoa tem uma Cara, audácia é isso, de cara. achar Tipo que assim, ontem, como eu e o Calvin tava dizendo, velho. Sem a tradição, cara, tu não vai conseguir derivar nada da Bíblia, tá ligado? a Bíblia vai ser solta apenas. Que eu Vai não ser deveria dilução. ter no templo que eu, enfim, que eu frequento. Mas qual é a explicação lógica, embasada na Da Bíblia, Bíblia. de que aquilo está tudo bem, que aquilo faz parte, né, do que Deus pede para nós? Eu não encontrei isso. Entendi. Eu vou te dar a resposta em 3 níveis. E Pensando eu como um perguntei para católico um padre, responderia. o padre me explicou da seguinte forma. Aham. Fale você Não, primeiro, eu por já favor, falo. pode ir lá, pode ir lá. Ele falou, olha, mas a gente coloca lá, a gente não está lá Venerando. venerando, estamos lá para a nossa lembrança de pessoas que seguiram a Deus, de que foram Padre ainda exemplos de um ser humano em que a gente pode se inspirar. Mas a gente não deve se inspirar Exatamente, em Deus. em Deus, em Jesus? A explicação, Paulo- por isso que eu falei que é em 3 níveis, eles... Literal foi o que é que acontece, né? Quando a gente se inspira num santo, a gente está se inspirando da mesma forma que ele se inspirou em Cristo. Por exemplo, Paulo em Coríntios, ele falou lá, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele literalmente está mandando a gente usar ele como inspiração, né? Então, pois é, cara, pois esse é. argumento não faz A sentido. Esse santo, e porque os santos são espiados por Cristo. Ou seja, e a mesma coisa que a gente tem que ser, se a gente é espiado por ele, a gente vai ser espiado por Cristo normalmente. Sim. A Uhum. própria Bíblia E- já deixa uma pista, né? É, ele é como eu falo, um santo é um exemplo de fé. Se um santo é um exemplo de fé, eu acho que Deus nunca condenou você seguir uma pessoa que é um exemplo de fé. Sim. Sim, exatamente. Não, e até um pouco de utilidade, porque às vezes a gente se identifica mais com o santo do que com a vida de Cristo, no sentido de que Por- o santo ele pode ter mais coisas em comum. Por exemplo, se eu fosse um músico, eu poderia encontrar um santo que tem relação com a música e tal, e utilizar ele como inspiração para minha vida de fé, entendeu? Nesse Sua vida sentido. de fé, ou sei lá, ou se é um médico, você pode achar um santo que cuidava das pessoas doentes. Uhum, exatamente. quase uma diferença entre venerar e adorar. Isso. No catecismo diz que as imagens não são para ser adoradas, mas veneradas. Mas quando a gente está de joelhos ali Exatamente, pedindo, pra mim isso- pedindo, interceda por mim. Se eu posso falar diretamente com o Pai, porque eu vou pedir para alguém interceder e estar ali no meio? Para mim não parece. Não faz sentido. Não Eu vou, faz sentido. eu vou te dar uma explicação oficial da igreja. Foi O seguinte, exatamente isso. Pode falar, Vitor. primeiro que ele tá usando o catecismo novo, não do São Pio X, mas o que o catecismo do Pio X fala é que você não deve adorar nem imagem, nem venerar a imagem, mas sim o que você deve amar o que aquela imagem representa. Como, por exemplo, com uma imagem da sua mãe. Você não deve adorar a imagem da sua mãe ou venerar a imagem da sua mãe, mas sim amar o que essa imagem representa, que é sua mãe. Este é praticamente o que a igreja fala sobre essa questão. E ele tá pegando o catecismo novo, que eu não sei como que é, mas eu provavelmente não seja assim que ele tá falando. Uhum. E sobre a intercessão que ela falou literalmente
A Bíblia manda a gente fazer intercessão, né? O problema é que eles não entendem que quando a gente pede para um pastor ou sei lá, qualquer pessoa para orar para a gente tá pedindo a intercessão dela. E quando a gente reza por alguém, a gente já tá fazendo intercessão por ela. Isso não faz o menor sentido. E por que a gente não fala assim? Era bom que quando ela pedisse para alguém rezar por ela, a pessoa falasse, vai lá pedir diretamente a Deus. Não faz o menor sentido. É tanto que um santo, a gente acredita que o santo está mais próximo de Deus que a gente, no sentido de ser hierarquicamente mais próximo de Deus. Então, um ser que é mais próximo de Deus é melhor rezando que rezar pra gente. Tipo um pastor, vou dar uma analogia do pastor. O pastor está mais próximo de Deus, porque ele viveu a vida por Deus. Então, a oração dele tem mais efeito que nossa. Exatamente. Tiago no capítulo 5 ele fala, a oração de um justo tem mais eficácia, entendeu? Literalmente isso. E por que eu discordo respeitosamente dela? Nessa questão do venerar e adorar, eles vão dar a seguinte argumentação para você, mas eu respeito, mas discordo. A questão é o seguinte, você às vezes não coloca no celular lá a foto de sua família? Uhum. Você não está adorando, está venerando. É uma forma de lembrar da sua mãe e tal, saudade, olhar lá as fotos na capa do WhatsApp, do celular, a gente coloca às vezes assim, né? Para eles é isso. Então, quando eu vejo aquela imagem ali, está me remetendo a algo superior. Na igreja ortodoxa, é até interessante. Eles usam apenas ícones. Eles não usam imagens de gesso. Se você for uma igreja lá na Turquia, por exemplo, alguma igreja cristã na Grécia, essas igrejas ortodoxas, eles têm umas imagens até feias, porque eles falam que o objetivo da imagem... Pausa. O que você acha disso? Cara. Não, pô, o cara falar que aquelas imagens são feias é loucura. Eu que sou romano, não acho feio. Eu que sou romano, não é feio naquela imagem, não. Uhum, mas é como ele falou, né? A imagem não é um fim em si mesmo. A gente diz que o fim da imagem não é ser bela, beleza, mas isso não quer dizer que a imagem é feia. Isso não faz... Mas até a doutrina romana acredita nisso. Uhum. A imagem não é um fim em si mesmo. Sim. A imagem não é ser um fim em si mesmo, ela não pode ser bonita. Uhum. Agora, por que eu discordo muito respeitosamente disso? Eu discordo pelo seguinte, a Igreja Católica ela tem uma coisa a favor dela. Ela não alterou o texto bíblico ao longo dos anos. Uhum. Porque se a Igreja Católica... Quem diria, hein? Quem diria? Quem imaginaria isso? É difícil um protestante concordar com isso. Pô, eu já quero dizer, não, a igreja tirou livros da Bíblia. Quais livros? Aí pega um livro do terceiro século, tá ligado? Um apócrifo do terceiro século, um livro gnóstico. Que eu acho muito engraçado que eles tiram um negócio da Bíblia, só que as coisas teoricamente que eles tentam refutar o catolicismo, ele tá na Bíblia, que a Igreja Católica poderia tirar. Sim. Aí vai dar aquele argumento. Não, é porque a igreja não usa a Bíblia. A igreja usa a tradição. Porra, mas... Vamos mas a tradição se deriva da Bíblia. Tá, a Bíblia vem da tradição. E a tradição é um complemento, é uma explicação pra Bíblia, tá ligado? Sim, a tradição se deriva da Bíblia. Sim. Você quer falar uma coisa? Não, mas é exatamente isso, né? A Bíblia, ela é, na verdade, até uma tradição em si, né? Porque o conceito de tradição são ensinos, né? Cristo, quando ele pregou oralmente. Cristo não escreveu nada. Você, a rigor, você não acredita em Cristo, né? Como o padre Mateus, né? Ele fala. Você acredita nos apóstolos, né? Os apóstolos lá, eles pregaram coisas que não estão na Bíblia também. O Tiago no Paulo, ele fala o seguinte, né, que é pra gente prestar atenção não somente no que ele escreve, né, nas cartas, mas também no que ele fala. Exatamente. Sim. E essa é a tradição que não está na Bíblia, entendeu? Aí é isso que a tradição da igreja, os pais da igreja, né, guardam, desde os primeiros séculos. Pois é. Se tivesse alterado o texto bíblico ao longo dos anos, essas coisas não estariam proibidas na Bíblia até hoje, porque antes de surgir o protestantismo, em 1517,
os rolos da Bíblia ficavam com padres e judeus maçoretas da Idade Média. Sim. Se eles houvessem mudado, hoje a gente teria visto a mudança principalmente pela papirologia, então eles não mudaram. E por que não mudaram? Aí que tem a questão. Você terminou sua pergunta com uma expressão baseado na Bíblia. Não existe na tradição católica essa expressão baseado na Bíblia. De uns tempos para cá, muitos católicos estão se voltando. Isso é uma mentira, totalmente mentira isso. Tanto que você vê que todas as objeções que Tomás de Aquino faz na Suma Teológica, ele utiliza a Bíblia para falar o ponto que ele usa na Suma Teológica. Você pode até ler isso. E existem tantos santos que fazem interpretação à Bíblia, como por exemplo Santo Alberto de Vilamin do Bem, que fez vários tratados sobre a Bíblia, Santo Tomás de Aquino, vários teólogos. Sim, o ponto é que não tem somente a Bíblia, isso aí a gente pode concordar, mas o que tem é inúmeros, como eu já citei, né, como você já citou Aquino, ele literalmente tem vários livros, né, comentando a Bíblia inteira, versículo por versículo. Sim, sim. Os santos, isso antes da Reforma Protestante, como Bernardo de Claraval, tal, eu já li alguns tratados, né, literalmente quase tudo que ele fala, ele sempre tenta achar um versículo na Bíblia, tal. Ele nem usou tanto a tradição assim, na verdade. Existia muito uso da Bíblia aí nessa época já. Isso não faz o menor sentido. Concordo. Voltando para o estudo da Bíblia, mas isso de um tempo para cá. Ou mais propriamente a partir do Concílio Vaticano II, quando você tem lá o documento Dei Verbum, que é sobre a Bíblia Sagrada. Antigamente a gente ia na igreja, não entendia nem o que eles estavam falando, né? Falava é tudo em latim, né? Acabou isso. Então, mas do Concílio Vaticano II, 64 para trás... Eu acho impressionante isso, falar do Concílio Vaticano II, porque todos os santos que o Concílio Vaticano II foi canonizado, nenhum desses fez tratado da Bíblia. Já na Igreja Católica antiga, assim, todos tinham tratado acerca da Bíblia, que seguia a tradição. Então, essa utilização do argumento de dizer que o Concílio Vaticano II enxeriu o ensinamento bíblico é um argumento falacioso. Não tem não sei onde quer chegar nisso. Não, é só para ele basicamente dizer que o catolicismo antigo, né, ele estava mais distanciado da Bíblia, basicamente deve ser isso que ele quer dizer. É porque ele quer dizer isso por causa do seguinte, por causa que o Concílio Vaticano II cai num ecumenismo barato. E cai nesse ecumenismo barato, então ele pode falar assim, eles pelo menos, eles aceitam a gente. Praticamente é isso no fim. Por isso que a gente consegue mais positivo pra gente, né? Basicamente é isso. Porque a igreja é muito mais rígida acerca do protestantismo que no Concílio Vaticano II. E tipo assim, eu quero que ele prove que existia santos que não estudou sobre a Bíblia. E outra coisa, é diferente uma pessoa leiga ler a Bíblia e uma pessoa que vive sua vida pela fé de Deus. Porque a pessoa tem muita audácia de achar que você é uma pessoa pecadora, uma pessoa que peca, vive a vida pecando diariamente, consegue ler a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela não é uma coisa puramente intelectual, não é um livro que a gente lê com o objetivo somente com os olhos intelectuais, né? A gente está vendo na visão espiritual. Isso não faz o menor sentido a gente desligar, né? É por isso que tanto a igreja ortodoxa, né, quanto a igreja romana, ela considera que os verdadeiros teólogos são os que têm uma vida de oração, vida de santidade, né? Não tem como você se distanciar de Deus e querer conhecer futuros. Pode continuar. Não precisava da Bíblia para basear as doutrinas dela, os ensinamentos dela, por uma questão muito simples. Ela tinha a autoridade papal. Dos dogmas católicos é o que o Papa fala ex cathedra. É importante falar sobre a questão da infalibilidade papal. A infalibilidade papal tem que ser baseada na Bíblia. Tanto que a questão da Imaculada Conceição
foi um debate há séculos sobre a questão da Imaculada Conceição. Muitos santos católicos negou a Imaculada Conceição. Se não me engano, até aqui não negou, não foi? No início, sim, negou, depois ele reconheceu Ele a reconheceu? Imaculada Conceição. Sim. Interessante. Simplesmente o Papa falar isso, tem que ter todo um aparato do magistério para chegar a um consenso acerca da Imaculada Conceição, ou acerca do ensinamento que está ensinando. Coisa que o Concílio Vaticano II não faz, porque o Concílio Vaticano II hoje em dia faz coisa que agradar as pessoas. Cátedra, que em latim significa aquele que ele fala sentado na sua cadeira de pontífice. Ele é o Vicarius Filii Dei. Gente, Então não olha, precisa. a esposa dele está aqui. Ele fala assim com essas palavras difíceis em casa também? Da cadeira dos papais. Então, o que ele fala sentado na cadeira de papa é como se fosse o próprio apóstolo Pedro inspirado por Deus falando. Então, se o papa decretar amanhã na cadeira dele que todo católico tem que vestir preto, Não. virou doutrina. O que acontece é o seguinte: o Papa não pode se contradizer um ensinamento da igreja, e a Bíblia é um ensinamento da igreja. Então, se o Papa diz isso e é contrário da Bíblia, o Papa não pode fazer isso. Tipo, o Papa não pode virou... isso é uma concepção totalmente errônea da infalibilidade papal. Eu não sou romano, né, mas tipo, é um absurdo que muitos protestantes fazem. Ele acha que é só o Papa chegar assim, ó, todo mundo é obrigado a X agora porque eu falei e pronto, é assim que acontece. Os caras não têm nenhuma noção de como... Tem que ter todo parado magisterial, tem que ter uma tradição para conseguir fazer isso. Tanto que o que acontece com esses caras é praticamente o seguinte: já é uma coisa que já, tipo, que as pessoas deveriam aceitar, só que ainda não foi promulgado pelo Papa. Tipo, vou dar o exemplo da Imaculada Conceição, exemplo. Muitos católicos na época já aceitaram a Imaculada Conceição, só que não é algo que foi declarado pela igreja. O que a infalibilidade papal faz é literalmente promulgar isso. É oficializar isso. Sim. Os caras não têm nenhuma noção básica sobre o que eles criticam, cara, intancável. Exatamente. Quando Martinho Lutero, em 1517, levanta contra a igreja, uma das coisas que ele levanta contra a igreja, além das indulgências, era justamente essa autoridade papal que colocava a palavra do homem acima da palavra de Deus. Por isso que ele literalmente se contradisse aí, né? Porque ele falou sobre essa questão do ex cátedra, né? Mas esse dogma só foi oficializado na Igreja Romana, né? Em 1800 e 1500 nem tudo isso oficializado. Fundação do Vaticano I. Foi na fundação do Vaticano I. Exatamente. Foi tomado como dogma isso. Então não faz sentido, porque na época não existia isso no romano. Sim. O lema da Reforma Protestante era sola Escritura, só a Bíblia. Sola Escritura, sola Gracia, sola Fidei. Só a Escritura, só a graça, só a fé. E, curiosamente falando, isso estava profetizado que aconteceria na Bíblia. Então eu vou mostrar na Bíblia para você por que tem imagem de escultura na Igreja Católica, mesmo a Bíblia Católica proibindo isso. Sim. Aqui, E alguém até já me... Agora ele vai... ele até agora não mostrou qual versículo proíbe. Ele só está querendo chamar de contexto, dizendo que... Ele só está dizendo que, na verdade, a igreja é um mal e que deve ser combatido. No final é isso que está querendo dizer. Agora. E não vai falou, mas depois tem uma parte que fala em que no templo haviam imagens de anjos. Isso então pode ter de anjos, não pode ter de santos, então acaba entrando em Isso é verdade, só né? que tem uma questão. Lá por isso que eu falo, se for para ilustração, tudo bem. É porque no início ela tinha dito que não tem nenhum exemplo na Bíblia de Deus mandando fazer coisa no templo. Ela literalmente citou isso no vídeo, intancável. E tipo,
Ele concordou que se for para usar aí não tem problema. É literalmente o que a Igreja Católica defende. Ele mesmo concordou. Eu não teria problema de ter uma Bíblia ilustrada. Aqueles anjos que estavam ali no tabernáculo, fundidos de ouro e desenhados também nas paredes, eram para ilustrar o que queria dizer. Jamais, jamais um sacerdote se ajoelharia diante daqueles anjos. Sim. Nem a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, podia ser adorada. Ajoelhar é dizer que você abaixa hierarquicamente da pessoa. Pode ser tanto em sentido de qualidade, tanto em outro sentido. Então, você ajoelhar não é questão de idolatria. Isso não se segue, não. Sim, o argumento deles é basicamente como é que se fala? Eles fazem uma falsa ligação, né? Porque geralmente as pessoas adoram se abaixando, enfim, né? E Sim. eles usam isso como argumento, né? Se ajoelhou, logo tá adorando, sabe? É tipo uma falsa causalidade. Tipo, se você pensar, por exemplo, no Império Romano, as pessoas abaixavam por César. Não é porque o César é um deus, mas sim porque o César é a superior como governante, no sentido do governo, no Estado. Cara, essa relação. Literalmente na Idade Média ou qualquer outra época da humanidade, quando tinha um líder, um rei, as pessoas se ajoelhavam perante o rei, tá ligado? Em sinal de respeito. Isso para mostrar em questão de respeito. O problema de jurear seria qual seria a intenção desse jurear, porque, por exemplo, a intenção pode ser essa ou a intenção pode ser aquela. Isso é uma questão de intenção. Exatamente. Eles não Tanto conseguem. É que Pode continuar. Deus colocou a arca dentro do santuário e no lugar santíssimo. E o único que podia entrar diante da arca, onde tinha esses anjos, era o sumo sacerdote uma vez por ano. Então o povo não ficava vendo esses anjos. Sim. E o dia que o povo cometeu a besteira de querer fazer uma procissão com aquela arca para levá-la como um amuleto para vencer os filisteus, Encostou lá. eles perderam a guerra, a arca foi roubada e foi um vexame, porque Deus mostrou, não é essa a função. Não era. Agora, olha que interessante. Ele mudou de assunto. A Bíblia fala no livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito no 6º século antes de Cristo. E o livro de Daniel, ele trazia profecias do que ia acontecer com o povo de Deus em todas as épocas até o fim dos tempos. E no livro de Daniel, capítulo 7, ele fala de 4 animais que representavam 4 grandes impérios que haveria sobre o mundo. Isso foi se cumprindo ao pé da letra. O primeiro animal representava a Babilônia, o segundo a Medopérsia, o terceiro a Grécia e o quarto representava o Império Romano. E Daniel coloca que em determinado momento do Império Romano, desse quarto animal, esse Império Romano se juntaria com o povo de Deus, mas para macular o povo de Deus e perseguir os fiéis do povo de Deus. E o Apocalipse dá mais detalhes disso, e o apóstolo Paulo também, quando fala de uma grande apostasia que viria antes da volta de Jesus. Apostasia é uma palavra grega que significa desvio da fé. Eu posso utilizar isso muito para protestantismo. Eu posso utilizar esse argumento para o Islã, o judaísmo, eu posso utilizar esse argumento para o protestantismo. Ou até para o Estado moderno. Eu posso utilizar esse argumento para os Estados Unidos. Como tu disse, Estados modernos. Sim, para qualquer coisa. Não, mas ele tenta fazer uma analogia que isso tem a ver com a igreja. Só que ele tem que provar. Eu posso dizer isso, só que eu tenho que provar. Sim. Não precisa provar nada. E ele não prova, tá ligado? Quebra da aliança. A gente pode falar da aliança. Quebra da aliança. E uma das coisas que Daniel diz que esse animal faria seria o seguinte, Daniel capítulo 7, versículo 25. Diz assim na sua versão, viu? Então vocês perguntaram, Bíblia católica, Bíblia de crente, e tem a Bíblia da Karina Bach aqui também. Eu tenho certeza que um monte de gente vai querer, qual a Bíblia que você usa para comprar uma igual, viu? Aqui diz assim, o verso 25, falando desse monstro simbólico, né, que era Roma, junto com o cristianismo. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Curioso que a palavra leis... Ele oprimirá os nossos santos.
Cara, eu posso usar esse argumento literalmente para o protestantismo, tá ligado? Tá, ele mudará nossas leis. Tá ligado? Meu Deus do Nossa, céu. isso. Cara, isso pode ser utilizado pra qualquer coisa, cara. Isso não mostra nada. Uhum. E ele fala porque mudará nossos santos. Eu acho estranho protestante citar santos na É porque Bíblia. os santos, pra ele, são Meio os cristãos. complicado. Né? São, Sim, tipo, de faz qualquer, sentido. sim, de qualquer forma, para eles, tudo é idolatria para eles. Ó, se eles Que estão aparece aqui se eles estão lendo a Bíblia, é idolatria para eles, porque deveria não pode ler a Bíblia, porque tá idolatrando a Bíblia. no livro de Daniel não é lei no sentido secular da palavra. Uhum. É a lei de Deus. Divina. É a mesma palavra que aparece no capítulo 6, quando os inimigos de Daniel falam o seguinte: eu tenho certeza que ele não fará nada contra o rei, a menos que seja uma coisa que esteja escrito na lei do seu Deus. É a mesma palavra. Então, esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. Os tempos